Meus irmãos, hoje é o Dia dos Pais. Nós vamos abrir a palavra do Senhor Deus no livro de Gênesis, capítulo de número 22. Nosso propósito hoje, irmãos, é dar uma pausa na nossa sequência sobre o ministério de Jesus, que estamos aprendendo todos os domingos. E hoje nós vamos ler o capítulo 22 do livro de Gênesis, que fala sobre um pai que tem muito a nos ensinar. A todos, a nós que somos pais. Há muitos exemplos, muitos modelos, e aqui nós queremos extrair algumas lições para que apliquemos dentro de casa. Livro de Gênesis, capítulo de número 22. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Uau, que texto, não? Te leio e já fica imaginando como foi esse episódio aqui. Irmãos, nesse Dia dos Pais, nós teríamos muita coisa a falar e há muitos pais para aprendermos. Muitos são os exemplos na Bíblia. Este exemplo que nós acabamos de ler relata um dos episódios mais marcantes das páginas das Escrituras, tanto do Velho quanto do Novo Testamentos. É marcante porque há um pedido. Há um pedido de um filho que já é fruto de milagre. Eles não podiam gerar mais filhos, não havia mais biologia para dar conta do recado. Mas há um Deus de promessa e há uma promessa de Deus. E quando há uma promessa de Deus, ela se cumpre no tempo de Deus. Não no tempo dos homens, mas no tempo de Deus se cumpre, e se cumpriu. E Isaque é essa promessa. Inclusive o seu nome Isaque significa riso, risada, porque quando houve a promessa do anjo, a própria mãe riu-se daquilo. Daí o nome, ele vai se chamar Isaque. Para vocês nunca se esquecerem que de Deus não se zomba. Ninguém ri da promessa de Deus. Então Isaque, risada.
riso. E aquele menino agora está sendo solicitado por Deus. O propósito de Deus ali, irmãos, não é ter a vida de Isaac, não é ver sangue sendo derramado, mas há algo muito maior do que essa história. Há algo muito maior, algo que vai além de um simples e puro sacrifício. A história aqui não é de sacrifício, mas a história aqui é de obediência. Tanto que no final da história, Deus diz assim: obedeceste a minha voz. Irmãos, esse episódio, repito, é um episódio marcante e emocionante por si só. Queremos extrair desse texto algumas lições para nós que somos pais. Para que nós possamos, olhando para Abraão, analisar a nossa vida e algumas posturas que nós podemos melhorar, sim, como pai, como mãe, como família, como povo de Deus. Portanto, eu quero usar a expressão do tema da nossa mensagem aqui: pastoreando o coração do filho. Não apenas pastorear, mas colocar um i no meio aí, é um neologismo. Pastoreando o coração do filho em tempos de crise. É uma crise. É um momento difícil. Vamos a algumas lições, irmãos, dessa mensagem, desse texto. A primeira lição que nós podemos analisar aqui e aprender para a nossa reflexão é que nós precisamos, como pais, ter discernimento espiritual para identificarmos a voz do Senhor para os nossos filhos. Precisamos, como pais, ter discernimento espiritual para aprendermos a ouvir a voz do Senhor sobre os nossos filhos. Volte o seu olhar para os versos 1 e 2. Os versos 1 e 2 nos dizem assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o a Eli em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. O momento já não era bom, o momento já não era fácil. Observe muito bem que o contexto anterior desse texto aqui foi do nascimento de Isaque. Depois houve aquela divergência com Agar no deserto. O momento era de conflito dentro do lar. E é exatamente no momento de conflito no meio do lar que surge uma prova. E essa prova é: me dá teu filho. Ele poderia muito bem imaginar que aquilo não era e jamais poderia ser voz de Deus. Entretanto, aquele homem é um homem que está em comunhão com Deus, sim, a ponto de dizer: Senhor, eis-me aqui. Precisamos de pais assim, que saibam identificar quando é Deus que está dando um direcionamento para a família. Abraão, mesmo no meio daquela crise familiar, ele soube entender que ali havia um desafio de Deus e um desafio nada fácil. Pais que identifiquem com sabedoria e com discernimento o direcionamento de Deus para a família. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que Abraão nos ensina que ele é um pai que tem disposição para obedecer à voz de Deus em tempos de crise. Voz de Deus, obedecer à voz de Deus em tempos de crise. Volte o seu olhar para o verso de número 3. Versos 1 e 2, o desafio. No verso 3, a resposta ao desafio. O verso 3 diz: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia ordenado. A resposta ao desafio não poderia ser outra a não ser a resposta de obedecer. O desafio não é pequeno, eu insisto nisso. O contexto dele não é nada agradável, mas ele não questiona a orientação de Deus. Ele se coloca diante de Deus dizendo: eu irei. Então, se é para ir, o lugar é longe, são 3 dias de jornada, então vamos acordar de madrugada. Esse monte aqui, irmãos, esse monte do sacrifício é o Monte Moriá. Quando a gente vê aquelas imagens de Israel, sempre tem bem em destaque um templo bem grande, irmãos, com uma cúpula dourada. É aquele lugar. Aquele lugar onde foi construído, erigido aquele templo, que já foi destruído e reconstruído várias vezes, aquele é o Monte Moriá. Aquele edifício, ele foi edificado, ele foi construído exatamente no local onde seria esse sacrifício aí, um lugar sagrado para todos. É fácil identificar. Qualquer imagem de Israel, os irmãos verão aquela cúpula dourada. É aquele lugar. Obedecer à voz de Deus. Pais tementes. Pais obedientes ao Senhor
mesmo em momentos de crise. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, é que Abraão está nos mostrando que ele é um pai, que nós devemos ser pais guiados pela convicção de que Deus tem sempre o melhor, mesmo não entendendo perfeitamente o cenário que o cerca. Devemos ser guiados pela convicção de que Deus tem sempre o melhor, mesmo não entendendo perfeitamente o cenário que nos cerca. Volte o seu olhar para o verso de número 5. Eles partem, e o verso 5 diz assim: Então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. A ordem foi: vá e sacrifique. Ele tem tanta convicção de que Deus não quer a vida do seu filho em sacrifício, que chegado o momento, 3 dias depois de jornada, ele entende por Deus que ele chegou ao local, ele para aquela caravana, deixa todos os seus servos ali e diz: nós vamos adorar e voltaremos. Ele não entende muito bem o que está ocorrendo, mas ele está nos dizendo aqui que ele tem uma convicção de que Deus tem o melhor. Por isso ele diz: eu voltarei vivo. Eu e o garoto voltaremos vivo. É de fato uma fé exemplar. Não sei se nós hoje teríamos essa convicção, mas Abraão está nos dizendo: eu tive essa convicção de que Deus não queria a vida do meu filho em sacrifício de imolá-lo, mas era algo maior. Nós iremos e nós voltaremos. A convicção de que Deus tem algo maior, algo que vai além do que os nossos olhos contemplam. Uma quarta lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, é que nós devemos ser pais que demonstrem sabedoria para responder aos filhos palavras de fé que desviem os seus olhos para contemplar o livramento da ação de Deus. Devemos ser pais que saibamos responder com sabedoria aos nossos filhos palavras de fé e que desviem seus olhos para contemplarem o livramento da ação de Deus. Volte o seu olhar para os versos 7 e 8. Os versos 7 e 8 dizem assim: Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Deus proverá. Eu fico tentando imaginar de onde isso veio, se não da parte de Deus, se não daquela convicção, daquela comunhão com Deus, daquele homem que conhecia o Senhor a ponto de no futuro ter sido chamado amigo de Deus. Saber responder com sabedoria aos filhos, ter palavras que apontem para a fé. Eu quero chamar a sua atenção de que nós não sabemos exatamente a idade de Isaque nesse episódio. É desconhecida essa idade. Entretanto, ele é capaz de caminhar uma boa jornada, ele é capaz de carregar um fardo com lenha, porque ele que carregou a lenha. Ele é também capaz de falar e ele é capaz de perceber a situação. Então, ele não é uma criança. Ele já tem algum entendimento. Ele sabe o que é um sacrifício. Ele percebe: pai, está tudo pronto, pai, mas cadê o cordeirinho, pai? Observe muito bem que o olhar da criança é para algo que é certo. É para algo que vai acontecer. É para algo que os seus olhos contemplam. Entretanto, a resposta do pai vai além daquilo que os olhos do filho contemplam. É sabedoria. Para o filho não olhar para o momento, mas para o filho olhar para Deus. Deus proverá. Nós, pais, precisamos apontar Deus para os nossos filhos. Os nossos filhos precisam ver Deus. Deus no holocausto, Deus no monte. Deus, quando a lógica não nos faz ver Deus, mas ver Deus. Nossos filhos
precisam ser ensinados a verem, contemplarem Deus. Deus proverá. Uma quinta lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que Abraão está nos ensinando que nós devemos ser pais aprovados na prova. Pais aprovados na prova. Versos de números 11 e 12 dizem assim: mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Era uma prova. Se você observar bem o primeiro verso do capítulo, o verso primeiro já diz assim: então colocou o Senhor Deus Abraão à prova. Era uma prova. E aqui está a confirmação da prova. Eu sei que você não me negou. Abraão foi provado. Quando se fala em prova, irmãos, já nos vem à mente as provas da escola. Aquelas de matemática, então, terríveis, não? De assombrar, de fazer cair os cabelos e perder o sono. Mas aquelas provas da época da escola ainda são pequenas diante das provas da vida. Nos faz dar saudades das provas de matemática da escola. Porque as provas da vida são reais. E Deus nos proporciona, sim, irmãos, provas, e precisamos enfrentá-las todas. Fugir não é opção, enfrentar é o caminho. E enfrentá-las todas na convicção de que Deus tem um plano maior. Foi assim que Abraão partiu para aquele Monte Moriá. Foi assim que ele partiu na fé. Ele não fugiu, mas ele, quando foi provado, ele foi aprovado. Ele só foi aprovado porque ele a enfrentou. Abraão nos ensina que nós, como pais, devemos também enfrentar as provas que Deus também coloca para nós e os nossos filhos. Porque Deus é o Deus dos nossos filhos. Os nossos filhos são herança do Senhor. São graça da parte de Deus. Eles não são obra do acaso. Eles não são os pestinhas. Eles não são os aborrecentes. Eles são herança do Senhor. Pais aprovados nas provas. Uma sexta lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, sobre o espelho do pai, é que devemos ser pais que contemplem e desfrutem do livramento de Deus. Pais que contemplem e desfrutem do livramento de Deus. Volte o seu olhar para o verso 13. Então ele foi aprovado porque não houve a necessidade, nem era o objetivo de Deus, de ter o sangue derramado de Isaque. E o verso 13 então diz: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. O livramento está ali. A gente sempre aprende, irmãos, que mesmo no meio da prova, junto com o problema, tem a solução. E é isso mesmo. Ali naquele lugar que seria de sacrifício, um lugar de tristeza e de morte daquela criança, o filho único, filho de um milagre, fruto de um milagre, filho da promessa, fruto de uma promessa, não era nada disso que ali iria ocorrer. Há um livramento de Deus. Quando somos postos à prova, sempre o Senhor nos oferece lugar de escape. Sempre o Senhor nos oferece lugar de livramento. Agora é hora de desfrutar disso. Há um animal e aquele animal é que vai ser sacrificado. E é isso o que ocorre ali. Precisamos aprender a desfrutar dos livramentos que Deus nos dá. Sair e chegar em casa nunca foi fácil, ultimamente cada vez mais difícil. É livramento? Celebre. Agradeça. Quando aquela porta se abre, o pai chega. Quando aquela porta se abre, e a mãe chega. Quando aquela porta se abre e os filhos chegam, não é o acaso que está nos visitando. É Deus.
é livramento, é momento de gratidão. Nunca devemos ver isso como algo natural, e sim como algo da graça de Deus. Precisamos desfrutar do reencontro da família. A última lição para a nossa reflexão na noite de hoje, é o 7º ponto da nossa reflexão, irmãos, é que nós devemos prosseguir na nossa jornada de temor a Deus. Devemos prosseguir nessa jornada de temor a Deus. Volte o seu olhar para o verso de número 19. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Não é hora de bater no peito, é hora de prosseguir crendo no mesmo Deus. Quando Deus nos dá livramentos, quando Deus nos oferece graça, quando Deus abençoa nós, a nossa casa e aos nossos filhos, devemos continuar servindo a esse Deus, não dizendo, veja como eu sou bom, olha só, fui aprovado. Nada disso. A jornada continua, nós não sabemos dos próximos desafios. Quem os conhece? Absolutamente ninguém. Portanto, a jornada prossegue. Devemos continuar crendo no mesmo Deus. Devemos ter e continuar tendo e mantendo a mesma postura diante do nosso Senhor, fazendo com que os nossos filhos vejam a Deus. É hora de voltar, mas é hora de prosseguir. E esse prosseguir é um prosseguir contínuo com Deus, temendo a Deus. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, Dia dos Pais, dia de refletir sobre a postura de pai. E isso é muito importante, sabe por quê? Porque a sociedade tem colocado ao longo dos tempos, pelos mais diversos meios, um novo modelo de família. Novos padrões. Novidades que nada têm a ver, não há nenhuma relação com a palavra de Deus, com os preceitos do Senhor. O objetivo, irmãos, é ir batendo nessa tecla ano após ano, década após década, programa após programa, novidade após novidade, até que todos percebam que isso é o normal, que isso é o comum. E de um momento para o outro, quem for temente a Deus será perseguido. Esse é o propósito. Vivemos esses tempos, irmãos. Não sei se os irmãos acompanharam, mas durante esse período, no primeiro semestre deste ano, a Escola Batista Getsemane, em Belo Horizonte, que é liderada por um pastor que agora me foge a memória, mas um pastor bem famoso em Belo Horizonte. Jorge Linhares, obrigado, presbítero, pastor Jorge Linhares. Ele fez eu até coloquei no grupo da igreja uma certa feita, um pequeno vídeo dizendo menino é menino, menina é menina, falando sobre os preceitos, sobre essa questão de gênero aí. Ele está sendo processado e já foi chamado pelo o Ministério da Justiça de Belo Horizonte para a audiência. Por isso, a igreja deve estar atenta a isso. Os padrões têm mudado. Entretanto, a palavra do Senhor permanecerá. Céus e terra hão de passar, diz o Senhor, mas as minhas palavras não passarão. Devemos, irmãos, mesmo com as nossas falhas, que não são poucas, mesmo como imperfeitos e o somos, devemos ter, sim, como espelho os grandes homens da palavra. Homens que venceram porque foram fiéis, porque ousaram obedecer, porque ousaram crer, porque ousaram ser fiéis ao Senhor como Deus e tendo Deus como Deus dos seus filhos. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos ensine a ser pai, mãe, família, assim, obediente, temente e vencedora. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.